dia! Faz um tempinho que a gente não faz vlog, né? Mas é que essas últimas semanas eu tive bem estressada com o meu trabalho, tem muita coisa acontecendo e quando eu fico assim eu não fico com vontade de filmar. Mas eu falei ontem com meu marido que eu achava importante eu filmar pelo menos um pouquinho da nossa vida esses próximos dias, porque estamos numa época bem esquisita das nossas vidas, né? Então, para quem não sabe ou não tá acompanhando, eu não sei o que está mostrando nos, nas reportagens, mas aqui nos Estados Unidos esse coronavírus está pegando forte, pelo menos do que a gente sabe. Well, a gente não sabe muito, porque tudo que eles estão falando pra gente é que provavelmente tem muito mais do que a gente sabe. Então, aqui, por não ter muito teste por enquanto, se você tiver febre, tosse, não quer dizer que você vai conseguir fazer o teste. Eles vão só fazer o teste para as pessoas que são idosos, pessoas que viajaram para o exterior e só quem viajou basicamente para a China, para a Itália e essas são as duas maiores e alguns outros países. Ou para quem sabe que esteve em contato com outras pessoas que têm o vírus. Então, por exemplo, semana passada eu fui ao médico porque eu estava tendo muita dor das costas e só chegando no médico eles já perguntaram várias vezes se tinha febre, se tinha tosse. A Sofia agora tá com tosse, mas não tem febre, então estamos muito preocupados, nós estamos tomando conta, estamos de olho nela para ver se vai ficar só com essa tossezinha mesmo. Mas então, as escolas aqui foram canceladas. Semana passada eu estava de intervalo da primavera. Normalmente as escolas têm uma semana de intervalo. Para quem não sabe, eu sou professora. Então, eu já estava em casa semana passada. A Graciela não vai para minha escola. Ela teve aula semana passada. E essa semana é a semana de intervalo para ela. O meu marido trabalha para uma faculdade aqui, mas ele não é professor, ele só trabalha para a faculdade. Ele também tem intervalo essa semana. Então, a gente... Foi bem interessante. Enquanto tô falando com vocês, deixa eu ir achar uma roupinha pra Sofia. Hoje é dia do St. Patrick's. Normalmente aqui a gente gosta de comemorar usando roupa verde e às vezes comendo algumas coisas diferentes. Eu não comprei nada diferente pra gente comer, mas eu vou fazer um ovo mexido verde pras crianças, se eu conseguir achar a Nilina pra me tingir. Mas eu vou ver se eu consigo achar uma roupinha verde pra Sofia. Então deixa eu ir lá olhar enquanto eu tô falando com vocês. Porque já são... Que horas são? 7h23. Não, deve ser 7h28, porque a gente faltou luz só alguns minutinhos. Outro dia a gente ainda não mudou o relógio no forno, no fogão. Mas deixa eu ir ligar o meu computador, porque apesar da escola estar fechada, eu vou explicar tudinho pra vocês, tem só um minutinho, mas apesar das escolas estão fechadas, eu estou trabalhando, mas estamos trabalhando em casa. Então, começando às 7h30, eu tenho que estar disponível. Não tem nada agora às 7h30 pra mim ter que fazer. Assim, tem bastante coisa pra mim fazer, que a gente tá preparando pra próxima semana. Mas não tem nenhuma reunião, assim, que eu tenho que estar. Dito e feito, 7h28. Eu tenho que estar disponível no computador se alguém me precisar. Quer falar, filha? É tão interessante porque ela... Deixa eu ver. Tô vendo, tem um monte de e-mail, mas não parece que tem nada que seja muito urgente, não. Eu tenho uma reunião. Hoje, 9h45, tem reunião. Agora, todas as reuniões vão ser pelo computador. Pelo Zoom. Então, por vídeo no computador. Então, eu tenho reunião 9h45, vou ter outra às 11h. E eu acho que mais umas 3 hoje. Mas então, vamos ver uma roupinha pra Sofia. Enquanto a gente fala.
e não repara, porque a gente ficou em casa o dia todo ontem e apesar da gente ter limpado as coisas, arrumado tudinho, com criança em casa, vocês sabem, nada fica arrumado por muito tempo, não. Então, o que eu tava falando? Tá ouvindo a tosse dela? O que eu ia falar pra vocês? Então, esse tal de coronavírus, né? A gente... Então, meu marido ia ficar em casa, a Graciela ia ficar em casa essa semana. Semana passada, quando tudo começou a acontecer, e começou a acontecer assim super rápido, de um minuto para outro, tava tudo mudando, tudo assim... Tinha um monte de reportagem diferente, falando as coisas diferentes. Fala, oi? Oi. E então, sexta-feira, a Graciela, na escola dela, às vezes os pais vão lá comer almoço com as crianças, mas como eu trabalho em outra escola, eu não tenho tempo para mim poder ir comer lanche com a Graciela. Então, eu já tinha falado para ela que quando eu estava no meu intervalo, eu ia lá para comer com ela. Então, eu fui e levei ela para a escola naquele dia. A escola dela não é muito perto de onde a gente mora. Então, eu levei ela até a escola. Tinha book fair, então a gente comprou livro para ela. Book fair é uma feira de livros que eles fazem na escola para ajudar a escola a ganhar um pouquinho de dinheiro. E é uma companhia que vem, traz os livros todos. E aí eles vendem na escola normalmente uma semana. E aí a gente compra. Então, eu levei ela pra gente comprar uns livros pra ela. E aí ela fez aula normal aquele dia. Aí eu voltei pra mim levar o almocinho dela, o lanche dela. E eu ia ficar sentada pra mim comer com ela. Mas aí, aquele dia, como as coisas já estavam acontecendo até lá, a gente estava esperando o meu distrito falar... Você ouviu ela falar oi? Fala oi, Sofia. Oi. Ela adora falar no telefone. E o meu distrito a gente estava esperando saber se a gente ia ter aula ou não ia ter aula, porque nos Estados Unidos todas as aulas estavam cancelando, mas não é... O governo não cancela tudo, é cada distrito que decide se vai cancelar ou não. Então a gente fica ouvindo, tal distrito cancelou, tal distrito cancelou, tal distrito cancelou. E eu falei pro meu marido, eu não acho que a gente vai cancelar, porque a minha escola é uma das últimas a sempre cancelar qualquer coisa. Normalmente eles continuam a aula com tudo, mas... Então eu tava na escola dela e a professora dela, não sei se era por tudo tá acontecendo, ela decidiu deixar as crianças comer o lanche dentro da sala de aula em vez da cafeteria, onde eles normalmente comem. Então, eu tava lá esperando a Graciela, aí ela veio e falou que a professora ia deixar eles comerem lanche na sala de aula, que é uma coisa que normalmente eles não fazem, então as crianças adoram. Eles ficam sentados lá assistindo filme e comendo. Aí eu perguntei pra ela, a Sofia aqui me batendo, eu perguntei pra ela se ela ia, essa daqui também tá com tosse, se ela queria comer na sala de aula ou se ela queria comer comigo na cafeteria. Ela falou que queria comer na sala de aula, então eu falei, tudo bem. Então eu dei a comida que eu levei pra ela e eu fui pra sala de aula com ela, fiquei com ela lá só um pouquinho. Aí eu falei pra ela, e tava chovendo muito aquele dia, relâmpago, chovendo, e ela tinha uma apresentação na escola naquele mesmo dia. E eu queria ficar para apresentação, porque também eu nunca posso ir durante o dia para as apresentações, para essas coisas todas, porque eu tô trabalhando e eu já faltei bastante. A Sofia já teve doente várias vezes esse ano. Vocês viram o vlog dela quando a gente estava no hospital. Então, eu não tenho mais tempo para mim tirar de folga, para mim poder fazer as coisas com as crianças. Então, como eu estava de folga, eu ia fazer tudo que eu podia para mim ficar com elas, né? Então, eu falei para ela, como tá chovendo, eu vou ficar aqui na escola até a hora da apresentação. Só tinha 2 horas para mim até a apresentação. Aí eu falei para ela, então eu vou para a biblioteca, onde está tendo a feirinha de livros, e eu fico lá ajudando
até a hora da apresentação. Quando estiver na apresentação, você me chama. Mas aí eu pensei, com tudo que está acontecendo, eles provavelmente não vão deixar os pais irem na apresentação. Provavelmente vai ser só para os alunos, que eles já tinham falado que ainda ia acontecer. Então eu falei para ela, sabe de uma coisa? Vem me pegar, porque elas iam praticar a dança delas. Ela ia dançar e ela ia praticar a dança antes da apresentação para a escola em toda. Eu falei para ela, então quando você sair da sala de aula para ir praticar a apresentação, vem me pegar. Porque assim eu assisto você praticar, dá para mim ver a sua dança, mas aí eu não preciso ficar para a apresentação da escola toda, que eles provavelmente não vão deixar eu ficar. Aí ela falou, tudo bem. Então eu fiquei lá batendo papo com a professora lá na biblioteca, não a professora dela, a que fica lá na biblioteca mesmo. E a gente falou de tudo. Nesse meio entanto, eu recebi a notificação da minha escola que a gente ia fechar para as próximas 2 semanas. E, enquanto isso, muitas outras escolas também ainda estavam fechando. E eu fiquei lá 1h30 esperando. E aí, eles falaram que ia cancelar a apresentação. E eu já tinha falado para a professora lá na biblioteca que eu ia ajudá-la depois que terminasse a feira, como eu estava na escola mesmo, eu ia ajudar ela guardar tudo. Então, eu fui lá, peguei a Graciela da sala de aula, como não tinha motivo para ela ficar na escola o resto do dia, as professoras não tinham mais nada planejado daquele dia, porque era o último dia antes das férias delas, e ia ter apresentação, então as crianças não iam ficar na sala de aula o resto da tarde de qualquer maneira. E então eu falei para Graciela, então vamos para casa, porque não tem mais nada para vocês fazer, vocês vão ficar sentados. Fala, oi? Oi. Iam ficar sentados fazendo nada. Então eu fui lá, peguei ela, a gente ajudou na biblioteca. Aí eu falei, vamos tentar ir comprar umas coisas que a gente estava precisando comprar, algumas coisinhas para dentro de casa. Você fazer umas compras, não era muita coisa, mas coisa assim, de congelador que estava acabando. Felizmente, papel higiênico a gente tinha comprado semana antes, porque estava precisando, papel higiênico, papel toalha, a gente tinha comprado. Não tinha mais nada nos mercados. Quando eu falo pra você que não tem nada, não tinha nada, sério. Não tinha nada, assim, de frango, carne moída, carne, não tinha, só tinha congelado. Não tinha nenhum fresco, que é o que eu normalmente compro. Eu compro fresco, normalmente aí a gente congela, ou de vez em quando eu compro congelado, mas a maioria das vezes, ultimamente, eu tive comprando fresco. Não tinha arroz, não tinha feijão normal. Eu consegui achar 4 latas de feijão enlatado, mas era um feijão mexicano, que não era na parte normal de feijão. O resto, todos os enlatados tinham vendido já todo o feijão normal, todo o arroz. Não achei macarrão. Tinha ainda algumas caixas de lasanha e algumas caixas de um outro tipo de massa, mas assim, de macarrão não tinha. Que mais que não tinha? Tinha um monte de coisa que tava faltando, não tinha, a maioria de queijo tava faltando, então eu tive que comprar uma sacola bem grande de queijo. Felizmente ainda tinha ovo, então deu pra mim comprar. Então eu comprei várias coisas que eu normalmente não compro, mas é o que eu achei. E aí eu fiz uma lista pra mim poder depois decidir o que eu vou fazer com as coisas que eu comprei. Normalmente eu decido o que eu vou cozinhar numa semana e eu faço minhas compras pra mim fazer o que eu tinha planejado fazer naquela semana. Essa semana não deu. Essa semana eu tive que comprar a comida que tinha e vamos ter que decidir o que a gente consegue fazer com isso. Mas então, falei pra vocês que a minha escola cancelou. Até sexta-feira a escola da Graciela não tinha cancelado. For breakfast, I'm gonna make green eggs. Where's your green shirt? For St. Patrick's Day. Oh, I forgot. Então eu falei pra vocês que a escola da Graciela ainda
ia ter intervalo e eles sabiam que estava de intervalo por uma semana, então teve tempo para eles decidirem o que ia acontecer, mas o que eles decidiram fazer é que eles iam mandar os iPads para casa com as crianças. Na escola dela, criança de terceira série acima, todos têm iPad. Isso é uma coisa do distrito dela. Todas elas têm iPad na escola, não vem para casa. E os alunos mais velhos, começando com a 7ª série, todo mundo tem um computador. Não é um computador, um notebook muito... não tem muito storage, né? Não tem muita memória, mas dá para fazer o que precisa de trabalho. Então, na sexta-feira, como eles sabiam que estava indo para intervalo e talvez não ia voltar, ela voltou com a roupa verde dela. Eles mandaram tudo para casa com as crianças, então ela voltou com o iPad. Mas então, ela saiu da escola já sabendo que provavelmente não ia voltar, senão eles não iam ter feito isso. Isso não é uma coisa que a gente faz normalmente. E a minha já tinha falado que não ia ter aula. Mas na minha escola, apesar de não ter aula, eles falaram semana que vem, quando era pra gente voltar, que é essa semana, né? A gente ia começar a trabalhar, mas ia trabalhar em casa. E na semana seguinte a gente ia começar a dar aula na internet, vai ser online. Então, ontem foi meu primeiro dia de trabalho aqui em casa e foi tudo pela internet. A gente está fazendo um monte de coisa para a gente aprender como poder dar aula pela internet. Então, a gente está aprendendo aplicativos diferentes, coisas que a gente pode fazer com os alunos, porque vamos continuar tendo aula, mas vai ser tudo pela internet. Então, começando próxima segunda-feira, a gente já começa com as nossas online classes, né, minha filha? E por que fazer essas coisas? Porque aqui no estado de Texas, os alunos precisam ter 180 dias de aula todo o ano letivo. Então, o que eles estão tentando fazer é dar o trabalho... Coitada. Dar o trabalho para os alunos fazerem em casa para não ter que repor esses dias quando a gente puder voltar para a escola. A gente não sabe quando que vamos poder voltar. Domingo, a mensagem da minha escola foi que a gente, por enquanto, sabe com certeza que não tem aula. Essa semana não vai ter aula, próxima semana. Mas depois daquilo a gente não sabe. E eles estão achando que talvez vão ficar sem aula 8 semanas, talvez até o final do ano letivo. O final do ano letivo pra gente é final de maio. Então é muito tempo, mas eles estão tentando continuar com as coisas para os alunos não ficarem atrasados. Não vai ser perfeito, claro, vai ter muitas coisas que vamos ter que modificar quando a gente começar, quando a gente vê como que estão sendo as coisas, mas a gente vai tentar o nosso melhor para eles. E eu sei que eles não entendem isso, e eles provavelmente prefiram ficar em casa sem ter que fazer nada, porque é muito melhor ficar em casa sem ter que fazer nada, como se fosse uma férias super longa. Mas eu acho que o melhor para eles é eles fazerem as tarefas, fazerem os trabalhos como normal, para não ficar atrasado. Então, deixa eu parar de falar, que eu já falei por 20 minutos. Desculpa. É porque tinha muita coisa pra falar, né? Tem muita coisa acontecendo. E como eu falei, eu achei importante eu fazer esse vlog, porque é uma coisa que nunca aconteceu com a gente. Nunca faltou aula assim. Então deixa eu fazer o ovo mexido das crianças rapidinho, porque todo mundo tá acordado agora. Meu marido ainda tá dormindo, eu acho, eu espero. Porque ontem ele acordou bem cedo. Right now. Ela perguntou agora, quando você vai começar a fazer os ovos? E aí eu vou começar a trabalhar. How many colors? How was it? Tá bom?
Então aqui estão os ovinhos das crianças, os ovos verdes, eu botei no pratinho verde. Elas também estão... Estão comendo, vão tomar iogurte, cada um. E a Ariana falou que ela quer torrada também, então eu vou fazer uma torradinha pra ela. A dona Sofia não gosta de ovo, né, Sofia? Ela não gosta de ovo, então eu dei uma fatia de pão pra ela comer alguma coisinha. Eu não sei se ela vai comer. Ela não come muito de manhã cedo, ela espera um pouquinho pra ela comer. Então daqui a pouco, depois que as meninas terminarem de comer, eu vou dar provavelmente cereal pra ela. Ela gosta de comer cereal. E ela tem o leitinho dela também. Tá gostoso? Tá gostoso, filha? Agora já 8h11, eu tô finalmente sentada. Ai, que linda. Tô finalmente sentada pra mim poder começar a trabalhar. Hoje eu preciso aprender a usar o Zoom. Não sei se vai ter o vídeo que eu precisava ontem. Ontem o treinamento do Zoom. O Zoom é o aplicativo que a gente usa para fazer conferência por vídeo. E vai ser como a gente vai dar as nossas aulas. Vai ser tudo por vídeo. É só falar, deixa eu começar a trabalhar que as coisas começam. As duas aqui começaram a brigar. A Graciela terminou os ovos dela e eu esqueci de dar fruta pra ela. Eu vou dar morango pra ela. Upsis. Abrir aqui. Vou pegar o morango. There you go. Thank you. You're welcome. So let's go. Missy, are you done? No. Okay. You need to finish eating so that you can go to your room. Yes, ma'am. Ok, vamos tentar isso de novo. E eu não vou filmar muito de eu trabalhando, que não tem nada pra vocês verem, assim, do meu trabalho. Mas é assim a maioria do dia. Eu começo, passo um pouquinho, aí eu tenho que parar, porque as meninas estão precisando de alguma coisa. Com a Sofia, ela gosta de ficar no colo bastante, então ela fica aqui sentada comigo, ela senta com meu marido. Ou a gente bota alguma coisa pra ela assistir na televisão. Mas ela é pequena, então ela não vai ficar assistindo alguma coisa na televisão o dia todo, né? Só um pouquinho. E aí ela quer brincar, quer mexer. Ela brinca com as duas mais velhas um pouco, mas aí as meninas também ficam cansadas. Então, é assim. Então agora eu tô lendo e-mail, tem bastante e-mail pra mim ler. Felizmente tem muitas companhias que estão tentando ajudar os professores, então tem bastante coisa que a gente pode dar para os alunos assistirem em casa, vídeos para eles assistirem, coisa assim. Mas... que dia é hoje? 17, esse é amanhã. Agora já são 9h23. Então, já faz mais ou menos uma hora que a gente falou. Vamos lá ver o que as crianças estão fazendo. Hey, Daddy's working on a schedule for you guys. You're not gonna be on the iPad all day. Elas estão lá no iPad, estão brincando juntas, mas meu marido tá fazendo um schedulezinho para elas poderem saber o que vão fazer hoje. Não vão ficar no iPad o dia todo. Ontem também não ficaram, então eu fui falar para elas que ele tá fazendo uma listinha para elas verem o que vão fazer hoje. Aí elas falam, não, por que a gente não faz como fizemos ontem? Mas vai ser basicamente como a gente fez ontem. Não ficaram no iPad o dia todo, a gente saiu, andamos e voltamos, limpamos e lemos. Todo dia vão ter que ler. E, como eu falei, semana que vem ela começa com as aulas da escola, que eles vão mandar os deveres para casa pelo iPad para ela fazer. Hey. Aqui tá a lista que meu marido fez para as crianças. E vai ser assim mais ou menos a nossa semana essa semana. Então, antes das 9 horas elas podem usar os iPads, podem assistir televisão, tem que comer de jejum. Às 9 horas elas precisam ir se arrumar.
9h30, esse chores é que elas vão ajudar em casa, ajudar limpando alguma coisa, arrumando alguma coisa. 10 horas vão fazer um lanchinho, snack. 10h30 elas vão ler. Então a Graciela tem muitos livros para ler, a Ariana também. 11 horas vão sair para andar lá fora, poder respirar um ar fresquinho. 11h30 vai ser horário do almoço. Meio-dia elas vão poder ter mídia de novo, então iPad ou televisão. 1h30 elas vão fazer alguma coisa com arte, pode ser que vão colorir ou vão pintar alguma coisa de arte. 2 horas a gente vai... Eu falei isso com meu marido ontem, eu achei que seria legal a gente fazer uma cidade de Legos, mas cada dia adicionando um pouquinho. Então elas vão construir uma cidade com Legos essa semana. Então cada dia elas vão... Um dia vai fazer casa, outro dia faz restaurante, outro dia faz um parque. Cada dia elas vão montar alguma coisa com Lego para fazer uma cidade. 2h30 vão ter outro lanchinho. 3 horas elas podem brincar de qualquer coisa que quiser. 3h30 vão fazer algum tipo de exercício. O exercício pode ser lá fora ou aqui em casa. 4 horas a gente vai limpar de novo. 4h30 elas assistem televisão de novo. 5h30 vamos jantar. 6 horas vão fazer uma atividade em família. Pode ser que a gente vai jogar um jogo, vamos fazer um quebra-cabeça, vamos assistir um filme juntos. Mas 6h30 é pra gente fazer alguma coisa em família. 7h30 vão tomar banho. 8h30 vamos ler escritura, fazer oração. 8 horas ler escritura, fazer oração. Hold on. E 8h30 vão pra cama. Isso daqui, cada coisa que tem a estrela são coisas que elas podem ganhar pontos. Se elas quiserem ganhar mais pontos do que o mínimo... Sofia fica brincando, fazendo barulho, desculpa. Elas podem ler, elas podem fazer outras coisas para ajudar dentro de casa. Se elas tiverem mais do que o normal de boazinhas uma com as outras ou ajudando umas às outras. Elas também podem perder pontos e perder se fizer birra, se elas falarem rude uma coisa ou outra, mas se elas estiver falando, se estiver gritando uma com a outra, se estiver brigando uma com a outra, aí elas perdem pontos. Mas é mais ou menos, basicamente isso. Ai, Sofia! Yeah! She's so Ariana was like, yeah! And then Sophia sounded just like Ariana when she said yeah. Yeah! E aqui é onde a gente vai botar os pontos das crianças. Cada uma vai ter um brinquedinho que a gente vai botar aqui em cima. Então a gente começa com 0 cada dia e aí quando ganha um ponto, vem pra cá. Segundo ponto, vem pra cá. Terceiro ponto, vem pra cá. Aí vai acumular. Ok, a Graciela vai ser o milkshake. Aqui, a Ariana. E a Ariana vai ser o cachorrinho. Ops, só deixei cair. E aí, no final da semana, com os pontos... Aí no final de semana com os pontos elas vão poder ganhar alguma coisa. Então essa semana elas estão querendo muito o Roblox no iPad. Então se elas ganharem, não sei quantos pontos vai ser, mas precisa ganhar no mínimo tantos pontos para elas poderem ganhar o jogo no iPad delas. Então a gente tá saindo agora, já são 11 e pouquinho por aí. Estamos saindo só pra dar uma volta aqui na vizinhança, pra andar um pouco. Não tem ninguém na rua, até que uma vizinha tá aqui no jardim dela, mas isso é comum aqui, a gente não fica muito do lado de fora. As crianças gostam de sair pra brincar, mas nem as crianças estão do lado de fora agora brincando, mas não. Hi! Hey! Like 15 minutes. Yeah.
Chegamos em casa, lavamos as mãos e agora eu vou voltar ok. Eu vou voltar a trabalhar um pouquinho. Botei água pra ferver pra mim fazer macaroni and cheese pra Graciela, que foi o que ela pediu. A Ariana vai comer nachos, que ela falou que ela não gosta de macaroni and cheese. Eu provavelmente vou comer o macaroni and cheese, porque é uma coisa que eu não compro quase nunca. Tanto foi por isso que a Graciela pediu, que ela falou que faz tanto tempo que ela não come, mas é que não tinha muita coisa pra me comprar no mercado, então foi isso que eu comprei. Não sei exatamente o que meu marido vai comer. A Sofia provavelmente vai comer o macaroni and cheese e depois ela vai dormir. A Ariana está comendo o nacho dela, que é a tortilha com queijo simples. Macaroni and cheese. A Ela vai comer macaroni and cheese, que estamos fazendo. E ela quer falar também? Fala. Nós estamos comendo arroz, feijão, carne de porco. Não sei se tem mais alguma coisa ali, mas com certeza, no mínimo isso. Agora são 5h05 da tarde, eu já acabei de trabalhar. Eu trabalhei até as 4h30. E era pra mim estar fazendo janta agora. Mas eu esqueci de tirar. Esse é o problema de não ter carne fresca em casa. Eu esqueci de tirar a carne do freezer. Então eu decidi que vamos comprar comida hoje à noite. Uma amiga nossa tinha postado no Facebook que tem uma amiga dela a amiga dela tem um restaurante, mas infelizmente com tudo que está acontecendo não tem muitas pessoas saindo para jantar. Claro que é uma das coisas que a gente pode evitar, mas com isso ela falou que eles estão tendo dificuldade com tendo dinheiro suficiente para pagar o aluguel esse mês. Então eu falei pro Luiz, então vamos encomendar comida, a gente não vai lá, tanto que aqui em Dallas eles pediram para os restaurantes não deixarem as pessoas irem comer, ir lá sentar para comer. Eles pediram para as pessoas, os restaurantes podem ficar abertos, mas só para as pessoas irem para pegar a comida e levar para casa, ou para delivery, para eles levarem as encomendas na casa das pessoas. Como que se fala delivery em português? Mas então eu encomendei a comida, o meu marido vai lá buscar pra gente jantar. E vai ser isso hoje. Eu sei que hoje foi um vídeo bem longo e eu não mostrei muita coisa, mas é que tinha muita coisa pra falar, então eu falei mais do que qualquer outra coisa. Mas eu espero que vocês gostaram do vídeo de hoje. Você se assistiu até agora o final, comenta aqui embaixo o que está acontecendo onde você mora. Eles já fizeram alguma coisa diferente? As escolas ainda estão abertas? Do que eu já vi, tem algumas pessoas que eu assisto no YouTube. E olha que eu não tenho assistido muito vídeo porque como eu falei, eu estive bem estressada. Aí eu não estava assistindo muita coisa. Mas do que eu vi, parece que tem algumas escolas que já fecharam. Mas eu quero saber como estão as coisas aí. As pessoas estão levando sério ou não? Aqui, como eu falei, tem alguns que estão levando sério. Tem muitos ainda que não, que estão achando que não é grandes coisas. E infelizmente não é uma coisa, pra mim, que eu acho que a gente deve brincar com isso, né? Não é uma coisa assim, eu vi uma foto, não sei se é verdade ou não, de uma menina que estava lambendo um vaso sanitário, porque ela falou que é o Coronavirus Challenge. E eu acho ridículo isso. Desculpa, mas eu acho. Então, eu quero saber como estão as coisas em outros lugares e se as pessoas ainda estão... se os comércios ainda estão abertos ou não. É que aqui os casos estão... Cada dia tem mais e mais casos das pessoas com o coronavírus, né? Coronavírus. Então, just a minute, I'll tell you in a minute. Mas isso é só dessa última semana. Semana retrasada as coisas estavam completamente normal aqui.
aonde eu moro. Tem outros lugares nos Estados Unidos que já não estavam, mas aqui onde eu moro, a gente estava vivendo a vida completamente normal. A gente estava ouvindo das coisas acontecendo em outros lugares, das coisas de tendo mais casos em outros lugares, e de escolas fechando em outros lugares, mas parecia que era assim uma coisa super longe, que não tinha nada a ver, e de uma semana para outra tudo mudou. Então, eu não sei se eu falei para vocês que eu recebi um e-mail da minha escola falando que vão fechar, antes a gente só ia estar fechado essa semana e próxima semana, mas eu recebi um e-mail hoje falando que vão fechar e a gente não sabe quando que vai abrir. Não vai ter mais nada de pensando que talvez vamos voltar daqui a 2 semanas. Então, a gente não sabe, não temos a mínima ideia quanto tempo que a escola vai ficar fechada, se vai ser 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas. Eu contei hoje, daqui a 10 semanas a escola é para ter terminado de qualquer maneira, sabe? Então, eu não sei se em 6 ou 8 semanas eles vão falar, ok, vamos abrir para terminar o ano juntos, ou se eles só vão falar, a gente já está fora da escola há tanto tempo que vamos ficar fechado pro resto do ano letivo, a gente começa de novo o próximo ano. Eu não sei, vamos ver. Então eu vou continuar fazendo esses vlogs para vocês, fazendo os updates para vocês saberem como estão as coisas aqui. E, sinceramente, é mais para minha recordação, porque eu estava falando com uma colega de trabalho minha hoje, para uma das reuniões que eu tive, e a gente estava falando que a gente está vivendo história, né? A gente dá aula de história e a gente fala que no ano tanto isso aconteceu, esse ano isso aconteceu, não sei o quê. Isso é uma época que vamos falar no futuro. E eu falei pra Graciela, isso é uma coisa que quando você for mãe, você vai contar para os seus filhos como que foi quando teve o coronavírus de 2020. E você teve que ir embora da escola não sabendo se ia voltar ou não, e não voltou por tantas semanas, e as coisas, a gente não sabia o que ia acontecer, como que ia ser, não tinha vacina para tomar, sabe? E era um tempo bem esquisito, bem confuso para todo mundo. Então, uma coisa que eu quero ter para mim, mesmo se ninguém acha interessante, ninguém quer assistir, eu quero isso para mim. Então, por hoje vai ser só isso. Eu espero que vocês gostaram do vídeo e até a próxima vez. Tchau! Tchau!